Graça e paz, queridos irmãos. Que satisfação poder estar aqui mais uma vez, com a permissão de Deus, para nós juntos, mais uma vez, comentarmos sobre os sinais da volta de Jesus Cristo para levar a sua amada igreja. A Igreja de Cristo, ela não é uma denominação, não é uma nomenclatura, mas a Igreja de Cristo são os santos que estão espalhados pelo mundo, que servem a Deus conforme as Escrituras. Lógico que todo cristão ele deve ter a sua congregação, o seu lugar onde congregar, não é? Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, o apóstolo diz: não deixando de congregar. É importante você ter uma denominação, não é? Para estar nela, para comungar junto com aquela denominação, seja ela batista, Assembleia de Deus, congregacional, Igreja do Nazareno, não importa. O que importa é que você siga as Escrituras e não as nomenclaturas, os nomes. Você não é salvo porque está na denominação A ou B. Você é salvo em Cristo. Agora deve procurar congregar em uma denominação que seja escriturística. E para isso, você precisa ter conhecimento bíblico, e você começa a ter esse conhecimento bíblico a partir do momento que você lê a Bíblia. Por causa disto é que nós estamos fazendo essas videoaulas, como queiram chamar, ou simplesmente vídeo, com o propósito de trazer esclarecimentos sobre os fatos, os acontecimentos e o que posteriormente poderá acontecer. E nós estamos comentando o capítulo 24 de Mateus sobre os ocorridos que houve, os que estão havendo e os que haverá. E hoje, baseado em Mateus 24, 14, como diz a Escritura, quando Jesus diz: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Dentro desse texto bíblico, há duas linhas de pensamento diferentes com relação ao fim do mundo. Pois o texto bíblico diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bem, aí vem uma pergunta. Então a igreja estará aqui no fim? Ou a igreja já terá sido arrebatada? É uma pergunta muito pertinente, pelo fato de que uns acreditam, uma vertente não é teológica, acredita que a pregação do evangelho não será terminada pela igreja cristã, pelos discípulos, pelos servos de Jesus Cristo, pois essa vertente acredita que quem terminará a pregação do evangelho do reino será os 144 mil eunucos judeus que estão registrados lá no livro do Apocalipse, do capítulo 1, do capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 ao 8,
que fala dos 144 mil judeus, eunucos, que são separados para, no período da grande tribulação, divulgarem durante 1260 dias o reino de Deus. E a segunda fase da grande tribulação ficaria a cargo, a responsabilidade das duas testemunhas do capítulo 11 do livro do Apocalipse, que muitos dizem que é Moisés e Elias, mas não há uma comprovação bíblica que seja Moisés e Elias, visto que Moisés morreu e a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então quem morre não volta, não retorna. Não é? Elias ainda pode haver essa possibilidade. E há quem diga que seja Elias e Enoque. Porém, aqui eu não quero dar minha posição teológica, eu quero falar das vertentes que estão sobre esse versículo bíblico, Mateus 24 e 14. Então, uns acreditam que o evangelho do reino será pregado por os 144 mil judeus, do capítulo 7, verso 1 a 8 do Apocalipse, e a segunda metade da grande tribulação será concluída pelas duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. Dentro desse contexto, eles acreditam que a igreja será arrebatada e que o evangelho será pregado por estas pessoas que eu falei, do capítulo 7 de Apocalipse, verso 1 a 8, e o capítulo 11 de Apocalipse, que são as duas testemunhas. Bem, isso é uma linha de pensamento, é uma vertente teológica. E como toda vertente, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E dentro desse contexto nós precisamos analisar o que a Bíblia realmente diz. E o segundo ponto sobre essa questão do Evangelho do Reino é que quem terminará com a pregação do Evangelho em todo o mundo será os cristãos. E a gente vê um ponto positivo dentro dessa questão, não é, desse segundo pensamento, que será os cristãos que irão terminar com a pregação do Evangelho. Isso são suposições. Tanto a primeira linha tem textos bíblicos que confirmam, como a segunda tem. A segunda linha de pensamento diz que os cristãos vão terminar a pregação do Evangelho do Reino. E afirmam, como está escrito em Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o texto aqui está dizendo, não é, que os discípulos deveriam ir fazer discípulo de todas as nações, ensinando as pessoas a guardar todos os preceitos de Deus. E na observância desses preceitos de Deus, eles partiram, ensinaram, e dentro desse contexto diz até a consumação dos séculos, dando a entender que o Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações pela igreja.
Mas a gente tem algumas referências bíblicas no capítulo. Deixa eu ver aqui, viu? O capítulo 1. Capítulo 1. E o versículo 23 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, quando o apóstolo Paulo diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, ele está aqui dizendo, no versículo 23, que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E a gente sabe que isso não é verdade. A expressão que Paulo está dizendo, não é? É que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, aonde ele chegou. Colossenses, Tessalonicenses, Galácia, Corinto, Roma e assim sucessivamente. Então, aonde Paulo teve acesso, o evangelho chegou. O evangelho foi pregado, o evangelho foi ensinado, o evangelho foi divulgado. Então, essa expressão que ele usa, né, que toda criatura debaixo do céu recebeu o evangelho, não é dizendo que Paulo conseguiu evangelizar todo o planeta Terra, todas as nações da Terra, mas isso é uma expressão que ele conseguiu levar o evangelho aonde ele chegou. Então a gente pode entender que quando diz que a igreja é a responsável por pregar o evangelho a toda criatura, e aí vem o fim do mundo, acredito eu que essa expressão é até onde a igreja pode chegar, até onde a igreja conseguirá chegar. Por que, pastor? Alguém pode perguntar. Hoje, na atual época, no atual momento, na atual conjuntura em que nós estamos vivendo no mundo, existem países que é crime pregar o evangelho. Não tem como pregar o evangelho. Na Coreia do Norte, na China, no Afeganistão, no Iêmen, na Cisjordânia, no Líbano, em vários países, Indonésia, países extremamente muçulmanos, outros extremamente comunistas. Então não tem como. É impedido a entrada de cristãos, é impedido a entrada de Bíblias, é impedido a entrada de obras missionárias. Então não tem como a igreja entrar e pregar. Então, dentro desse contexto, os que acreditam que o evangelho será pregado pela igreja até o fim da consumação dos séculos, eles acreditam dessa forma, eu entendo, eu compreendo. Porque quando a gente lê o texto bíblico, a gente muitas vezes, muitos deles esquecem que muitas coisas que foram ditas, escritas, são verdadeiras, elas vão se cumprir, elas vão acontecer, mas que não é dentro do nosso contexto, daquilo que a gente entende. Visto que a Bíblia vê a segunda carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21 da segunda carta do apóstolo Pedro diz assim: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque
Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia não é de particular interpretação nossa. Porém, dentro desse contexto de uma interpretação particular nossa, eu não posso dar a minha palavra final como verdade absoluta. Não. A Bíblia, por si só, ela se interpreta e ela responde a todas as perguntas que ela mesma faz. Então, como eu falei a princípio, no início do vídeo, que tinha duas vertentes. Uns que acreditavam que o evangelho do reino seria pregado pelas duas testemunhas, no capítulo 11, e pelos 144 mil judeus eunucos. Essa é uma linha. E a outra linha é que a igreja que terminaria a pregação do evangelho. Visto que, dentro do contexto da escatologia, nós não temos um ponto final sobre os assuntos da escatologia. Nós temos, como diz a própria Bíblia, luz, para que a gente siga, ilumine, para que a gente saiba onde está pisando. Mas a definição, o desfecho, não é claro, não é definitivo. O que a Bíblia dá como definitivo é o arrebatamento da igreja. Isso ela dá como definitivo. A conclusão das coisas que vão acontecer, as vertentes de opinião que são ditas, faladas, pregadas e ensinadas, elas surgem na medida que muitos acontecimentos começam a surgir. Por exemplo, nós tivemos, durante este ano, sinais seguidos que nós falamos nos vídeos anteriores. Tivemos na Líbia 100 mil mortos, tivemos na Turquia mais de 3 mil, foi 4 mil mortos, Marrocos também, tivemos o incêndio no Haiti ou no Havaí, depois desceu para o Canadá, nós tivemos as enchentes aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, as ventanias que a gente houve no Vietnã. Não é? Então são coisas que estão acontecendo aceleradamente, uma atrás da outra. E agora a guerra em Israel, teve a guerra na Ucrânia, guerra em Israel e agora o envolvimento de outras nações ali, junto à nação de Israel, o envolvimento do Irã, da Síria, do Iêmen, da Rússia, dos Estados Unidos, não é? Em um possível confronto global, onde as superpotências, umas estão do lado, outras estão do outro. A China mandou hoje, 5 navios de guerra para próximo do confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas e o grupo terrorista Hezbollah, e ainda tem o Jihad que entrou aí para tentar aniquilar a nação de Israel. O que nós podemos ver do ponto de vista escatológico, que as pessoas começam a ver um sinal, aí vem aquela enxurrada de informações, pega textos bíblicos isolados, e a gente não deve interpretar a Bíblia dessa forma. Dentro desse contexto existe uma disciplina teológica chamada exegese. E a exegese deve ser feita de forma textual, a fim de que nós possamos ter o entendimento real, aquilo que o escritor, que o autor, movido pelo Espírito Santo, queria passar. Não pegar textos em cima de textos e lançar, como tem sido feito, uma enxurrada de informações na internet que traz confusão na mente de muitas pessoas, principalmente dos cristãos, porque, infelizmente, a maioria dos cristãos não leem a Bíblia.
Não estou dizendo com isso que eu sou o maior leitor da Bíblia, não, de forma alguma. Eu ainda leio a Bíblia há 37 anos que eu leio a Bíblia e ainda estou aprendendo com a Bíblia. Perdi a conta de vezes que li a Bíblia já, mas continuo lendo, porque ela é a inerrante palavra de Deus e todos os dias ela se renova e tem algo novo de Deus para a nossa vida. Então, partindo desse contexto, né, do versículo 14 do capítulo 24, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim, baseado também em Mateus, que nós lemos 28, 19 e 20, fala que a igreja, dá a entender que a igreja terminará de pregar o evangelho. Mas como falamos há minutos atrás, hoje, na atual conjuntura, é impossível isso de acontecer. A não ser uma intervenção divina para que isso aconteça. Não é? Se bem que os conteúdos cristãos que estão na internet poderiam chegar lá. Só que esses países, eles proíbem os seus cidadãos de ter internet. Eles não têm comunicação com o mundo exterior. Cuba não tem, Coreia do Norte não tem. São incomunicáveis com o mundo exterior. Então, dentro do contexto da internet, torna-se até difícil de evangelizar até pela internet, porque não tem acesso. E esse tipo de comportamento, por incrível que pareça, eles são abraçados pela ONU. A ONU, ela trouxe um edital, e nesse edital ela dizia que os cristãos são uma ameaça para a democracia no mundo, visto que os cristãos não concordam, não apoiam a nova conjuntura do mundo. Qual é a nova conjuntura da sociedade atual? É tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus, tudo aquilo que é contrário à família, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário à pessoa bendita de Deus. Então, dentro desse contexto, torna-se impossível hoje a Igreja de Cristo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, dentro da outra vertente, não é? Que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu acredito que o segundo ponto de vista com relação a isso, o meu ponto de vista com relação a isso, é que quem terminará de pregar o Evangelho será as 144 mil testemunhas do capítulo 7 do Apocalipse e as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. E que a Bíblia deixa bem claro que quem tentar impedir que o Evangelho seja pregado, fogo sairá da sua boca e devorará aqueles que o tentarem. Então a gente mostra que nesse período da grande tribulação, Deus irá agir de uma forma incomum à igreja hoje. A igreja hoje prega o evangelho de forma pacífica, ordeira, não é? Dentro de uma metodologia ensinável. Porém, as pessoas hoje veem a pregação do evangelho como uma agressão, porque de fato o evangelho denuncia. É uma denúncia contra um pecado e um chamamento ao arrependimento para que recebam salvação. E salvação não está em nenhuma religião, está em Cristo Jesus. Deus, por Cristo, não trouxe uma religião, trouxe o Evangelho, que quer dizer boas novas de salvação. Evangelho é salvação, boas novas de salvação, não é religião. A palavra religião vem do latim, religare, religação. Mas o homem não tem condições de se religar com Deus. Ele não tem essa capacidade.
A única pessoa que pode religar o homem com Deus chama-se Jesus Cristo. Ele foi a ligação que Deus fez com o homem. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Só Jesus Cristo é a ponte que liga o homem a Deus e Deus ao homem. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo diz: porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Observe, Deus, que está em cima, reconciliou o homem que estava embaixo por meio de Cristo que foi enviado. Então não tem como um homem só, por si só, ter salvação. Não tem. A salvação vem de cima, vem do alto, vem de Deus. Então, devido a essa forma que eu entendo, eu compreendo que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não é? Pelas duas testemunhas do Apocalipse. Será culminado ali. Por quê? Porque a igreja não terá condições de pregar. Visto que a igreja hoje, além da igreja hoje está sendo calada, o sistema está tentando calar a voz da igreja. Quando eu digo a voz da igreja, a voz dos pregadores do evangelho. E quem prega o evangelho é a igreja. Eu não estou falando aqui de uma denominação específica, eu estou falando dos verdadeiros cristãos, daqueles que têm compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, é importante que você entenda que, de alguma forma, eles estão tentando calar a igreja, dizendo que a igreja não pode pregar contra a ideologia de gênero, contra o casamento homoafetivo, contra aborto, contra a droga, não é? Contra a imoralidade, contra a depravação, contra o erro. Uma série de coisas. É tanto que até 2028, essa Bíblia que eu tenho aqui não será mais impressa e divulgada, porque a Bíblia está sendo reescrita, textos vão ser tirados, outros vão ser adulterados, para que as pessoas não se submetam mais a Deus. O Evangelho vai deixar de ser evangelho do arrependimento, da nova vida, vai deixar de ser o Evangelho que conduz à salvação para ser um Evangelho humanista, antropocêntrico e não mais cristocêntrico. Então, por isso, há necessidade de nós lermos a palavra de Deus todos os dias, buscarmos fazer uma exegese, uma hermenêutica correta, adequada ao texto, ao contexto, à cultura, ao tempo, analisando texto a texto, para que nós não venhamos a nos tornar uma seita ou nos tornarmos hereges, como algumas denominações, como as Testemunhas de Jeová, que é uma seita maligna, diabólica, não é? Os Mormons, que é outra seita, não é? A Congregação Cristã do Brasil, que é outra seita. Então são muitas seitas com nome de evangelho, como o catolicismo e etc., que dizem ser cristãs, mas quando vai para a luz das sagradas letras, elas não são cristocêntricas, elas não são realmente dignas de ser chamada de evangélicas ou cristãs, porque elas diferem, elas estão distantes dos fundamentos doutrinários da palavra de Deus. Espero ter contribuído para que você conheça mais, entenda mais, compreenda mais,
aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Não é? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho. Que o Senhor te dê saúde física, mental, emocional e espiritual. Não deixe de ler as Sagradas Escrituras. Procurem escutar, não é? Pastores sérios que ensinam a palavra de Deus como ela é. Não vou fazer aqui uma recomendação específica de quem ou não quem você deve ouvir, não é? O Espírito Santo de Deus, ele é o responsável pela minha vida, pela tua vida. Se você quiser alguma recomendação sobre o assunto, me procure no meu privado, no meu particular, e aí eu posso te responder de forma mais aberta, não é? Já que nós somos muito restritos aqui no YouTube com relação a determinados assuntos. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, querendo, permitindo, nos autorizando o nosso Deus eterno Criador. Porque a vida está nele, e fora dele não há vida. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a majestade é dele, e ninguém pode com o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Senhor da glória, o Deus de toda a terra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.